E aí, galera, estamos aqui com mais um podcast do Zelo e Constância. A gente está com a ideia desse podcast de falar sobre esses desafios da vida cristã, de você manter uma vida de zelo, uma vida radical nas coisas de Deus, né, na presença de Deus, ministerial, tudo que a Bíblia enfatiza, né, na vida cristã, mas que também a gente consiga viver de uma forma constante. Esse é um dos grandes desafios que a gente vê para quem se converte, principalmente na juventude, como que eu posso ser radical para Deus, mas como eu posso também viver uma vida constante que não seja radical no domingo e na semana eu esqueça de Deus, né? E hoje a gente vai falar especificamente no contexto da paternidade. Então a gente está aqui com o Rubão. Rubens é um amigo que a gente conheceu aqui em Jaguariúna. Deus juntou a gente de alguma forma aí, inesperada e de repente a gente começou como casal aqui, né, a viver essa amizade espiritual, a começar a pensar em sonhar com as coisas de Deus. O Rubens já fez todas as coisas possíveis da igreja, mas hoje ele é um seminarista, trabalha com as crianças no Kids, envolvido bastante na obra do Kids, dá aula, prega, ele faz tudo que você pedir para ele fazer, já fez na vida. Só não canta e não dança, o resto a gente dá um jeito. É isso aí, se você quiser apresentar, fala aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rubens, como o Jonatas falou. Primeiramente é um prazer estar aqui, né? Ser o primeiro convidado desse podcast. É um prazer poder ter a amizade de vocês, a gente caminhar junto, olhando para Jesus. Eu sou casado com a Tawane, já fazem 13 anos. Sou o pai do Benjamin de 8 e do Daniel de 6. Sou nascido e criado na nossa comunidade aqui em Jaguariúna, que é a PIBJ. Como ele falou, já fiz diversas coisas. E vai ser um prazer ter esse bate-papo aqui, que você se sinta pertencente aqui no que a gente vai falar e que Cristo seja revelado nessa conversa aqui. Não se esqueça de se inscrever, dar um like e espero que seja uma bênção para você também. Então a gente queria falar sobre quais são os desafios, então, de você, depois que você vira pai, né? O que muda na sua vida cristã de forma pessoal, assim, né? Coisas que você não tinha responsabilidade antes, você tinha que trabalhar, você tinha que ter um relacionamento com a sua esposa, os amigos e bastante entretenimento. Geralmente a gente tá nessa fase, de repente vira essa chave de, opa, agora eu tenho menos tempo para mim, menos tempo para as coisas de Deus e eu preciso agora enxugar e ser mais... pensar mais nisso, não deixar rolar, né? Como que foi para você essa... Um pouquinho antes, né, só eu gostaria de comentar, né, que a minha caminhada com Jesus é muito ligada com a questão da minha paternidade, né? Eu era um crente muito meia boca, um crente domingueiro, um crente que só lia a Bíblia de domingo e quando chegava em casa já esquecia tudo isso, né? E depois que a gente teve nosso primeiro filho, Benjamin, né? Teve um dia que ele estava na sacada do nosso apartamento e começou a cantar uma música cristã, né? Tocar a violinha dele, né? Todo mundo que tem filho pequeno sempre dá uma viola e uma bola pra criança, né? Então ele começou a tocar a violinha dele e tal, a minha esposa gravou e me mandou, eu tava no trabalho. Eu falei, nossa, que legal, né? Quem sabe o meu filho não vai ser, né, do louvor, né? O pai é assim, né? Já pensa que ele vai ser um cantor famoso, né? Mas eu pensei, se ele for do louvor, vai ser bem legal, uma experiência que eu não tive, né? E o Espírito Santo falou muito comigo aquele dia, assim, de forma clara. Acho que foi uma das primeiras vezes, assim, que eu não ouvi audivelmente, mas eu senti no meu interior o Espírito falando que como é que ele vai seguir a Cristo se você não segue? Que tipo de exemplo você tá dando pro seu filho, né? E foi um momento muito marcante na minha vida, porque eu tava no meu trabalho, eu tive que sair da minha mesa, ir pro banheiro, chorar ali. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de chorar, dificilmente eu choro, mas aquele dia foi muito marcante e isso moldou muito a minha paternidade, né? Claro que é um processo, né, que a gente tem, que até hoje nós temos, mas eu acho que mais mudou na minha vida cristã foi isso. Ter um entendimento que eu preciso ser intencional com os meus filhos,
né? Eu não posso mais pensar em mim, naquilo que eu quero fazer, mas sim naquilo que eu vou demonstrar aos meus filhos. Então, o que mais mudou assim foi essa questão. Se eu vou ler a Bíblia, eu preciso que meus filhos vejam lendo a Bíblia, para que eles tenham entendimento da importância disso, né? Se eu vou orar, eu preciso ensinar os meus filhos a orar. Eu preciso que eles vejam a importância da oração, né? Até eu estava comentando com uma pessoa esses dias que ela me perguntou: Nossa, Rubens, você é uma das poucas pessoas que eu vejo que traz a Bíblia física, né? A Bíblia de papel. E eu falei para ele, cara, um dos motivos é que eu quero que meus filhos vejam eu pegando a Bíblia, levando para a igreja, lendo a Bíblia. Não seja apenas mais um celular lendo. Eu quero que eles tenham essa ligação com a Bíblia, né? E graças a Deus a gente foi construindo isso. Eles têm a Bíblia deles, eles leem, eles têm esse zelo por cuidar da Bíblia, anotar a Bíblia, né? E é claro que isso, assim, traz grandes mudanças no sentido de se eu vou ler a Bíblia perto dos meus filhos, eu não vou conseguir ter aquela leitura guiada, né? Não vou conseguir muitas vezes prestar aquela atenção. Eu vou ter que ler 2, 3, 4 vezes a mesma página, né? Mas eu entendo muito nessa questão daquilo que a gente está plantando no coração deles, né? Daquilo que eles veem. Então, um dos benefícios, basicamente, é que você não consegue ser hipócrita mais. Você não consegue fingir mais. Para as pessoas de fora, você consegue fingir, mas quando você tem filhos, você não consegue fingir, né? Você precisa realmente ser algo de verdade para eles, né? Porque senão eles vão perceber mais pelas atitudes do que pelo que você fala, né? Da minha parte, assim, acho que uma dos pontos que fez a gente se mudar também da onde a gente estava, lá em São Paulo, para Jaguariúna, e não só mudar de cidade, mas virar a chave, assim, da nossa vida com Deus e começar algo novo com Ele, foi porque eu não queria ser um pai domingueiro que levava as crianças na EBD e elas iam lá ter a experiência delas e eu vivesse a minha vida. Isso era a coisa que eu mais tinha raiva, assim, quando eu me converti, daqueles pais que esquentavam banco, né, e não viviam aquilo de verdade. Pelo menos era o que eu percebi, assim. Eu falei, cara, o caminho que eu tô levando aqui vai chegar nisso, de eu levar as crianças porque é importante, mas elas não verem isso aqui na gente. Então, veio esse desespero. A gente precisa entrar no ambiente, a gente precisa chegar nesse lugar, a gente precisa mudar, a gente precisa chegar nesse lugar onde o que ela vai ver de mais real na vida cristã vai ser em casa e na igreja que ela tiver, na comunidade que ela tiver, né? E graças a Deus, assim, depois que a gente veio para cá, as coisas começaram a mudar também nesse sentido de não ser uma vida cristã de uma boa moral, mas uma vida cristã intencional, de frutos, assim, de eles verem a gente orando, eles verem a gente lendo a Bíblia, eles verem a gente servindo, eles verem a gente praticando a vida cristã, e isso começou a ser algo normal para eles. É engraçado às vezes, porque parece que eles estão numa bolha, assim, né? Uhum. De coisas que eles veem aqui em casa que eles acham normal, que eu falo, mano, em qualquer outro lugar isso aqui é maluco, mas eles acham normal. Então, as graças deles são de ficar fazendo oração. O Judá às vezes faz umas orações assim, tipo, meio que piada, eu tento ensinar ele que mas são as coisas que eles acabam percebendo que é a vida normal. Então eles interagem com essa vida cristã assim de uma forma diferente, né? Então, enfim, acho que você precisa ser o centro, a referência daquilo que eles vão ser, daquilo que eles vão viver, né? E esse é um desafio. Você para de viver para você. É importante você ter a sua vida com Deus, mas não é só você e Deus, né? Agora é eu e Deus num papel de liderança familiar, né? Eu acho muito interessante essa questão da gente entender o nosso papel, que como nossos filhos, nossa esposa, está debaixo, né, daquilo que nós vivemos com Deus, né? E ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, também é uma alegria, né? Porque a gente começa a ver os frutos disso, né? Como você falou, ver nossos filhos orando. Esse dia eu estava até comentando com a Tawane, né? Como é legal a gente ver, quando a gente chega à noite para fazer o nosso culto, né?
as crianças pedindo oração pelos amigos, né? Um amiguinho não foi na escola, ele tá doente, e aí eles pediram oração, e eu tava pensando, meditando nisso, né? Quantas pessoas já foram abençoadas por uma simples oração que nós fizemos à noite, né? Por ela, pela família dela. Então, como o ambiente ali da escola deles é transformado porque eles entendem que eles precisam orar pelos amigos, né? Então, essa relação que nós temos com nossos filhos, a nossa esposa, é uma relação de discipulado, né, onde nós estamos discipulando eles e eles também estão nos discipulando, né? E quando você deixa, né, muitas vezes, eu quero assistir, sei lá, um jogo na TV, e você deixa aquele jogo para passar tempo com seu filho ou para assistir um filme com ele, né? Eles estão te discipulando no sentido, você precisa deixar de ser o centro das atenções, você precisa deixar de querer ser o egoísta e fazer tudo que você quer. E não tem relação melhor do que a paternidade para te falar, cara, você precisa se submeter. Você precisa abrir mão, né? Você precisa perder sua vida, como Jesus disse, para achá-la. E esses relacionamentos, como o casamento também, do ferro se afiando, traz muito no nosso coração aquilo que Jesus fazia com os discípulos, né? De relacionamento. O relacionamento que você tem, as suas atitudes vão te moldar e vão moldar as pessoas ao seu redor. Uma coisa que eu tava pensando aqui, porque quando você se converte ali na adolescência, ou você é jovem ainda, às vezes você nem tá namorando, e aí você fala assim, nossa, eu tenho todo o tempo do mundo, você poderia ter 5 horas do seu dia para buscar o Senhor, mas você vai falar, não, vou fazer várias outras coisas aqui, porque não preciso ser tão radical para Deus assim e tal, e aí às vezes você acaba gastando muito da sua energia da adolescência, da juventude com outras coisas, entretenimento. E aí você pensa assim, não, quando eu casar, quando eu tiver filhos, aí eu vou fazer isso de verdade. Mas quando você casa e tem filhos, não sobra tempo pra nada. Uhum. É o contrário, né? Você queria ter mais tempo, porque agora você tem o peso da responsabilidade, agora você entendeu que você precisa fazer isso, mas agora o tempo, ele sobe toda hora, né? E pelo menos pra mim, assim, foi essa virada de chave de perceber que eu vou ter menos tempo eu e Deus, sozinho, e eu vou ter que usar de momentos da minha família para fazer parte dos meus hábitos espirituais. Eu vou ter que considerar uma noite que eu poderia, sei lá, ter um tempo de oração sozinho, eu vou pôr eles para dormir, e lá com eles a gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia. Então eu comecei a pensar nos hábitos espirituais, nas disciplinas espirituais aqui de uma forma muito mais coletiva, do que individual. Porque se fosse só individual, eu ia ficar maluco, não ia conseguir fazer, ia ficar frustrado. Mas eu percebi isso, assim, então, a parte dos meus hábitos vai acontecer com a minha esposa uma hora, vai acontecer com os meus filhos uma outra hora aqui, uma outra hora lá. E é isso, né? Essa virada de chave, assim, você precisa se adaptar. Uhum. Não sei como que você foi adaptando a sua vida devocional, assim, se foi mais ou menos nessa linha, como que você faz para ter o seu tempo com Deus, como você considera o tempo com seus filhos como parte dos seus hábitos, assim. Eu acho que é um ponto muito, muito importante mesmo a gente entender que você, das coisas normais do dia a dia, você pode glorificar Deus ali e ensinar os seus filhos, né? Eu gosto muito de fazer o meu devocional mais na parte da manhã, né? Acho que para mim é o meu horário mais premium, assim, onde eu consigo estar mais focado, consigo desenvolver mais. Então eu acordo um pouco mais cedo, né? Faço o meu devocional. Por causa do trabalho eu não consigo ali fazer com as crianças, mas a Tawane, ela tem rigidamente o tempo dela ali, todos os dias com as crianças, né? Na Bíblia, orando. E eu chego mais na parte da noite. Então eu não consigo ter esse tempo de leitura, esse tempo mais guiado pela palavra. Então eu tento pegar o tempo, muitas vezes de lazer, né? O tempo que eu gosto, que eu teria, por exemplo, para mim fazer uma corrida, eu chamo os meninos para fazer uma caminhada, e ali a gente conversa, ali a gente começa a ter esse relacionamento de expor o coração do outro, né? Como é que foi na escola, filho? Né? E é muito engraçado porque, por exemplo, né, quando eu saio para caminhar com os meninos, o Daniel ele já tem uma questão mais da oração.
Então, se ele vê alguma coisa acontecendo, ele já quer ir lá orar pela pessoa, né? Então, ao mesmo tempo que isso é muito legal, você precisa falar, calma, filho, né? Vamos devagar. Mas é muito bom porque você consegue, na prática, colocar e ver os ensinamentos cristãos que você tem tido, né? Então, você sair para tomar um sorvete com eles, você ter um tempo intencional com eles, né? Para demonstrar sua paternidade, assim como Deus cuida de nós nos detalhes, né? É importante que nossos filhos vejam. Claro que assim, com a correria do dia a dia, né? Seminário, igreja, trabalho, né? É sempre importante ter alguém, que no caso é a minha esposa, falando, olha, você precisa ter um tempo intencional com as crianças. Olha, você precisa sair com as crianças. Nem que seja 10 minutos do seu dia, mas você precisa ser intencional. Então, eu acho que é importante você sempre ter na sua mente, na sua agenda, e quando você esquecer, ter alguém para te lembrar o quão importantes são esses momentos. Que como a gente revela e transmite Jesus aos nossos filhos em todos os momentos. Até mesmo quando a gente erra, quando a gente tem alguma discussão, quando a gente falha com eles, né, para que eles vejam e aprendam com os nossos erros, né, a ponto da gente chegar, filho, me perdoa, papai errou, a Bíblia diz que eu não posso fazer isso, né, e eles verem. Acho que o grande ponto é a gente ser real, né, ter esse relacionamento realmente real com nossos filhos que a gente mostra, sempre, claro, apontando para Jesus, né, filho, papai errou aqui, mas a Bíblia nos ensina, Jesus fala, e eles vão aprendendo, e eles vão vendo. E isso vai moldando o caráter deles, né? Claro que leitura, oração, as disciplinas bíblicas, né, são muito importantes para eles, né? Eu gosto muito quando eu começo a fazer algo e sem eu falar, eles já vêm e já querem fazer, né? Porque eles têm essa questão de imitar, né? Essa questão, eu vejo meu pai, eu quero fazer igual. Eu lembro quando eu comecei a fazer jejum e eu falei, filho, o papai não vai jantar hoje, o papai tá em jejum, né? E aí eles, papai, eu também quero fazer jejum, né? Então eles vão assimilando essas coisas que nós temos feito, né? Que eles veem. Eu acho muito engraçado isso, porque eu vejo muito o Benjamin como primogênito copiando mais as coisas que eu faço. Isso foi um entendimento que eu tive na minha paternidade que mexeu muito comigo no sentido, tudo que eu faço ele quer me imitar. E quando o Daniel nasceu, eu falei, eu acho que vai ser do mesmo jeito. Só que o Daniel, por ser mais novo, ele olha o irmão e imita o irmão, né? Então, isso me trouxe a meditar muito nessa questão. O quanto eu tenho olhado para Jesus, para imitar Jesus. Efeito cascata. Para que o Benjamin veja Jesus em mim, me imite, e o Daniel veja Jesus no Benjamin e imite ele. Eu tava pensando aqui na diferença que a gente tem aqui em casa. Às vezes eu quero ter um momento de oração de manhã, assim, com eles. E pra mim, às vezes ligar um louvor, assim, na TV, no Spotify, qualquer lugar, um louvor assim, de oração, assim, e começar a orar é suficiente. Pra mim, tanto faz. Mas eu percebi que pra eles isso não conectava muito, assim, de eles chegarem aqui, tá com uma música, era só mais uma música X que não fazia eles, não animava eles a orar. Aí um dia eu peguei o violão e comecei a tocar violão e adorar a Deus, assim, mas de uma forma bem, não era pra mostrar pra eles, nem nada, eu falei, acho que eu quero tocar violão e tal. E aí, de repente, eles vieram aqui com o violão e, de repente, assim, eles estavam super desanimados e aí a Elisa começou a querer orar um pouquinho mais, e aí na hora, mas ela tava meio que devagar, e aí o Judá foi e começou a orar de verdade, aí Elisa olhou o Judá orando de verdade, ela falou, então preciso orar de verdade também, e eu fiquei no violão lá, eu falei, nossa, como é diferente quando eu toco um violão e é algo que é natural, espontâneo, do que alguma coisa ambiente, assim, né? Como faz a diferença para eles, de ver que eu estou intencionalmente fazendo algo, né? E até às vezes, assim, quando a gente vai orar e eu decido ajoelhar para orar, é impressionante, assim, eu posso estar orando de pé, orando sentado, mas se eu ajoelhar para orar, é quase fato que eles vão se ajoelhar também e vão começar a orar. Uhum. Como eles pegam, assim, eles aprendem muito mais rápido quando você demonstra, né, de uma forma mais real, assim, que você tá intencional naquilo. E eu lembrando de uma vez no carro que a gente
começou tava indo para algum lugar, acho que saindo de Jaguariúna aqui, a gente começou a ter uma discussão, eu e a Ju, e várias vezes a gente faz eles se perdoarem, a gente faz eles se resolverem quando eles estão brigando, né? E aí, nessa vez, a gente tava lá discutindo e tal, aí de repente o Judá, que faz quase um ano isso, com 2 aninhos, ele começou a fazer o processo contrário, né? De falar, mamãe, chega, papai, chega. Mamãe, pede desculpa pro papai. Papai, agora você pede desculpa pra mamãe. E aí, no final, não lembro se foi a Ju que decidiu orar, ou o Judá que falou pra gente orar. E a gente orou, e é como se ele tivesse aprendido o que a gente ensinou pra ele, e agora devolvido na lata, assim, ó. Então, se é isso que tem que fazer, então faça, né? Então, como é importante você fazer, ensinar de uma forma certa, porque eles vão aprender, só que eles também vão cobrar. E aí você é mais discipulado nesse sentido do que discipula, né? Uhum. Eu acho muito interessante, tem um livro que eu li que chama Discipulado Começa com Contemplação. Se eu não me engano, é Samuel Whitefield, o autor. Ele fala isso, né? Que como isso é um método de Jesus, né? Um método de Deus no sentido de, primeiro ele se mostra, ele se revela, né? Ele mostra quem ele é e a partir disso começa o discipulado, né? Então, como o olhar, o ver, aquilo que você realmente demonstra, marca muito mais do que aquilo que você fala, né? Então, o ensinamento, a paternidade, eu acho que o exemplo é uma coisa importante, se não mais fundamental no ensino dos nossos filhos, né? E o exemplo real, você ser real quando você errar, quando você acertar, naquilo que você vai fazer, né? Porque eles conseguem ver. E isso vai moldar aquilo que eles vão ser, né? Eu também já tive exemplos de discussões que a gente teve e o Daniel, né, que é mais o pacificador, né? Ele lá e fala, pai, desculpa, você tá errado, a mamãe também. Ele até testemunhou isso no culto infantil, né? Ele falou, professora, eu fui reconciliador da minha casa. Eu reconciliei meu pai e minha mãe. e é realmente isso. E a gente, muitas vezes, se submeter aos nossos filhos nesse sentido de, desculpa, eu tô errado, né? E eles entenderem que a Bíblia é aplicada para eles, mas também é aplicada para nós, né? Não há aquele negócio, não, isso é para você, isso não é para mim. A palavra de Deus é para todos nós, todos nós estamos debaixo da autoridade dela e todos nós devemos seguir ela. Tava pensando aqui na importância da liderança, né? Como quando os filhos sabem para onde o pai quer ir, como facilita eles a entenderem esse aspecto da vida cristã. Porque às vezes se você não tem o serviço, o ministério e o propósito, né, é isso que Deus chamou a nossa casa para fazer. As crianças elas ficam perdidas assim, né? Mas quando Deus deixa claro assim, você começa a se acertar nesse caminho, como facilita para as crianças falarem, é isso que eu quero, né? E, por exemplo, a gente tem um sonho assim de ver os nossos filhos servindo a Deus, seja no ministério, missões, alguma coisa assim que eles gastem a vida deles para Deus, né? Mas a gente tem que fazer a condução disso desde agora, né? A gente tem que fazer isso mais em casa do que depender de uma agência missionária, depender de um seminário. O nosso sonho é que aquilo que ele viva em casa e na comunidade local seja o meio principal de preparação para aquilo que ele vai ser quando ele fala assim, nossa, agora eu tenho a oportunidade de decidir o que eu quero ser na vida. Que a gente já tenha preparado esse ambiente para ele, né? Eu ensino a criança no caminho, né? Exatamente. Agora, para encerrar, dicas práticas para quem ainda não é pai e tem medo de ser pai. Mas como então, assim, que você diria assim de dica prática para homens casados ou até que nem casaram ainda, mas
tem essa questão, né, aberta assim. Nossa, eu tenho medo de ser pai, é muita responsabilidade. Tenho medo de ser pai e não conseguir viver uma vida com Deus. O que você falaria aí? Acho que o primeiro conselho que eu poderia dar é que você precisa entender que Deus é seu pai, que você já está num relacionamento de paternidade. Quando você olha o que Deus é como pai, isso vai te ajudar muito a você ser pai, a tirar seus medos, as suas dúvidas. Claro que o processo é difícil, mas quando você tem o olhar pro pai que é superior a qualquer outro pai que você teve, né? A gente tava falando muito sobre essa questão de contemplação. Às vezes você teve um pai que não foi um bom pai, mas você precisa entender que Deus é seu pai, ele é o melhor pai de todos e essa figura é aquele que você tem que se espelhar, né? Então, seu relacionamento com Deus vai te ajudar muito nessa questão de paternidade. Pelo menos comigo foi assim. Quando eu tive esse entendimento que o meu relacionamento com Deus vai ditar o meu relacionamento com os meus filhos, então eu dou uma importância gigante para isso, né? Um outro conselho que eu também dou é leia, estude, né? A gente tem ah, a mania de estudar para tudo, menos para paternidade, menos para ter filhos, né? E hoje, graças a Deus, nós temos ótimas literaturas, ótimos livros que nos ajudam nessa questão, né? Eu gosto muito do exemplo que a gente estuda para tirar carta para dirigir, mas para filhos, né, que são algo eternos, né, algo que a gente vai ter pro resto da nossa vida, a gente não quer estudar. Ah, vou ler um livro, ah, não, né? Então, leia, estude e também peça conselhos, né? Acho que é muito importante você ter pessoas mais experientes ao seu redor, que você possa chegar e pedir conselhos, né? Entender como ele fez, não exatamente imitar, mas você entender, né? E que eles vão te ajudar, né? Recomendando aqui alguns livros, eu lembro o do Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança, eu lembro do Como Flechas, do Luciano Subirá, tem o do pastor Josué Gonçalves também, que é Do Berço ao Altar, se eu não me engano o nome, que é muito bom. Então, assim, várias literaturas ótimas que nós temos hoje aí que vão te ajudar na sua paternidade. E também, né, como a gente comentou aqui tudo, o exemplo é o que mais vai tocar o coração do seu filho, né? Então, se você quer que seus filhos amem ao Senhor, você precisa amar o Senhor, né? Se você quer que seus filhos sirvam na igreja, você precisa servir na igreja, né? Se você quer, enfim, né, tudo isso que a gente comentou, você precisa ser o exemplo. E tem que ser de verdade. De verdade. É o exemplo real, né? Não é aquele exemplo, não, eu vou fazer aqui para eles verem, quando terminar aqui eu não faço mais. Não, né? As crianças, né? Principalmente as crianças conseguem perceber muito quando o negócio é verdadeiro, quando é falso. E assim, na vida comum do dia a dia, não tem como você, né, botar nossa máscara, aqui eu vou fingir o que eu sou, né, como muitas vezes nós fazemos quando nós vamos à igreja, né, a gente bota a nossa máscara de domingo e vai. Na nossa casa é real, né, então seja o exemplo. E não leve isso como um peso, mas leve isso como um prazer, algo que você está moldando e ajudando a Cristo ser moldado na vida do seu filho, né? Eu sempre gosto de pensar que na minha casa, a Tawane precisa ver Cristo primeiramente em mim. Os meus filhos precisam ver Cristo primeiramente em mim. Eles precisam conhecer Cristo através da minha vida. E muitas vezes a gente quer terceirizar as coisas no sentido, não, ele vai conhecer Cristo na igreja, vai conhecer Cristo quando ele for lá pro culto infantil. Não, a responsabilidade é nossa. Nós temos que ser os primeiros a apresentar Cristo com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas falas, com os nossos atos, né? Toda a nossa vida tem que apresentar Cristo para os nossos filhos, né? Então, acho que se você não é pai, prepare-se, né? E você que não é pai ainda, mas tem o desejo, prepare-se também, né? E tenha isso em mente, que eu creio que vai ajudar muito. Então, lembrando que esses livros vão estar na descrição aqui do vídeo. E a gente está fazendo isso especialmente porque estamos aí no Dia dos Pais. Eu não sei quando que vocês vão assistir, se vocês vão assistir antes ou depois, mas a gente está fazendo isso exatamente para essa ocasião especial do Dia dos Pais. Eu estava lembrando de uma coisa aqui, né, de como, se eu sou pai hoje em dia e eu tenho filho pequeno, como eu posso começar, né? Como eu posso começar a
criar essas rotinas, esses hábitos, né? Eu tava pensando em duas coisas. A primeira, acho que você fazer algo com a sua esposa ajuda muito, porque se você faz sozinho, eles podem se inspirar, ok, mas se você faz algo, você e a sua esposa, e eles começam a ver vocês dois juntos fazendo, isso é exponencial a capacidade de eles quererem fazer também. Então, tem um tempo de leitura, de oração, você e a sua esposa. Isso vai atrair muito eles, eles vão querer ficar lá, e de repente pode virar uma reunião de oração, de repente pode virar alguma coisa que você nem esperava. E a outra coisa é você ficar atento às pequenas coisas que fazem o coração, a janela do coração deles abrirem, né? Por exemplo, eu fiz uma caminhada com os meus filhos e nessa caminhada parecia que o coração deles estava muito mais aberto para um tempo de discipulado, para um tempo de falar das coisas reais da vida, do que se eu tivesse, sei lá, ido pro shopping. Pô, então, talvez isso é um bom... Talvez nem sempre, né? Nem sempre dá. Mas é importante você ficar atento. Para esse momento aqui, por exemplo, várias vezes que eu vou pôr as crianças para dormir, é na hora que a Elisa percebe que eu tô quase saindo do quarto e ela... Papai. E aí ela começa a falar de coisas do coração. Ela começa a falar de dúvidas teológicas que eu amo responder. E eu falo, por que você só foi fazer isso agora? Mas é esse tempo que tem. Então, perceba esses pequenos momentos assim e fala, esses momentos são momentos que eles, de repente, começam a abrir o coração. E aproveita esses momentos e tenta multiplicar esses momentos. Né? Não forçar, mas promover mais esses momentos para a vida deles. Né? Vai ser, com certeza, vão ser momentos especiais, né? E também um conselho, talvez não. Um conselho que eu gostaria de dar para os pais que já têm até filhos maiores, né? Nunca é tarde para você começar, né? Você talvez esteja pensando, não tem Rubens, Jonas, não tenho filho pequeno, né? Os meus filhos já são maiores, a gente sabe que aí é uma dinâmica diferente, mas nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para você pedir perdão pelo que você não fez, né? Eu tive uma experiência com meu pai, dele chegar depois de anos, né? Sentar comigo e com meu irmão à mesa e falar, olha, desculpa, à luz das escrituras eu errei com vocês nisso, e eu quero fazer diferente. Eu sei que o tempo passou, não dá para voltar atrás, mas a partir de agora eu quero fazer diferente, né? Então, não se sinta desanimado, pelo contrário, a gente quer animar você a começar a ter tempo de qualidade com seu filho, a realmente demonstrar aquilo que Deus tem feito na sua vida para que seu filho veja, né, aquilo, a transformação. Né? Eu acho que isso é um ponto crucial do evangelho, naquilo que Jesus nos transforma. Se eu era antes assim, hoje eu sou uma nova criatura, e o seu filho vai ver e com certeza isso vai tocar o coração dele. Então, nunca é tarde para você começar. Amém, amém. É isso aí, se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se você achou isso útil, se você achou isso relevante, compartilha com outros pais, compartilha com outras mães, compartilha com quem você achar pertinente, porque é um assunto que nem sempre a gente fala. A gente está tentando abrir o nosso coração aqui e falar daquilo que a gente tem vivido, não de teorias, né? E a gente queria agradecer você pelo tempo e agradecer o Rubão que está aqui. Foi um prazer. Muito obrigado, porque eu sei que você ama fazer podcast. Deus te fez para isso. Mas agradecer você também e esperamos vocês aí na próxima edição desse podcast. Fique ligado e completa aí. Deus abençoe. E é isso aí. Valeu.